E aí, minha gente, é inacreditável que a gente já está na última lição desse estudo. E olha, tem sido tão divertido estar com vocês. Eu queria que eu pudesse estar fisicamente com vocês, mas eu sinto o coração de vocês. Eu sinto o seu amor, eu sinto a sua paixão por Deus e eu vou falar para vocês, eu sou privilegiado por ser um dos seus irmãos em Cristo aqui. Então, a gente vai continuar falando sobre o esplendor de Deus e, em particular, agora sobre os benefícios de temer a Deus. E vejam, eu encontrei aqui mais de 40 benefícios diferentes, quer dizer, muitos desses benefícios eu posso dar para vocês. Tem um deles que eu posso dar e são 14 escrituras para embasá-lo. Mas tem um salmo em particular que eu gosto de chamar de o Salmo do Temor Sagrado. E a gente já vê os benefícios bem nesse salmo aqui. Então vamos lá. Salmo 112, eu vou ler os versículos 1 a 3 e versículos 6 a 9. Louvai o Senhor bem-aventurado, e esse é o benefício que eu nem listei, então são 11, tá, pessoal? A pessoa que teme a Deus é bem-aventurada. Bem-aventurados são aqueles que temem ao Senhor e têm prazer em obedecer aos seus mandamentos. Os seus filhos vão ter sucesso em qualquer lugar. Uma geração inteira de pessoas corretas será abençoada e, olha, elas mesmas terão prosperidade e suas boas ações vão durar para sempre. Essas pessoas não serão superadas pelo mal e vão ser lembradas para sempre. Olha, isso é tão legal. Elas não têm medo de más notícias e têm confiança forte no Senhor para cuidar delas. Elas são confiantes e destemidas e enfrentam seus inimigos com triunfo. Elas vão ter influência e honra. Tá bem, olha só, 10 promessas e, na verdade, 11, mas são 10 que eu vou analisar aqui no programa. Número 1, a pessoa que teme a Deus, essa pessoa tem filhos de sucesso. Em Gênesis, Deus faz uma afirmação para Abraão depois que ele abaixa a sua faca. Aí o anjo fala, e esse é Deus falando através do anjo, abençoar. Eu vou abençoar você e multiplicar. Eu vou multiplicar os seus descendentes e os seus descendentes devem conquistar as cidades dos seus inimigos. Em outras palavras, os seus descendentes vão ser vitoriosos sobre aqueles que me odiarem. E se aqui está escrito que era Deus dizendo isso me deixou totalmente confuso agora, pessoal. Vamos lá. Abençoar, eu vou abençoar você e multiplicar. Eu vou multiplicar você. E eu fui no original e com certeza é assim que se lê lá. Aí eu fiquei meio confuso e pedi para um rabino me explicar por que é que está escrito aqui 2 vezes. Será que é um erro de impressão? Eu não entendi. E o rabino me disse o seguinte, ó. E o rabino me disse: na compreensão judaica, quando você tem uma dupla referência como essa, tudo se refere a multiplicar, e por um tempo verbal estar no presente e por outro tempo verbal estar no futuro. Isso é descrito como uma das bênçãos sobre o pai Abraão. Mas Deus está prometendo que existirão bênçãos sobre seus descendentes. Então, em outras palavras, se você olhar para Abraão, Deus está falando para ele: você não vai ser só abençoado, Abraão. Vai ser abençoado através do seu descendente Davi e também de Salomão e também de Ezequias e o descendente Isaías, e até do seu descendente Jesus. Em outras palavras, Deus diz que quando você tem o temor sagrado, você vai continuar sendo abençoado por toda a eternidade. Isso é incrível. Número 2, a pessoa que me teme será próspera. E agora, olha, eu estudei isso aqui, e essa palavra hebraica para prosperidade quer dizer posses, rebanhos, terras, fazendas. Só que, eu vou ser honesto, gente, quando a Liz e eu começamos o ministério há 40 anos atrás, a gente achava que estávamos sob a alçada de um professor da prosperidade que enfatizava que o evangelho era algo opulento, e as pessoas começavam a buscar benefícios só para elas mesmas. E a verdadeira prosperidade não é sobre quantas posses materiais você tem, é quanto você é capaz de influenciar as pessoas. Sim, precisamos de fontes nesse mundo. Olha, o nosso ministério foi capaz de distribuir mais de 50 milhões de fontes físicas para pastores e líderes em 130 nações e em 116 línguas. E sabe de uma coisa? Isso veio de empresários e igrejas que doaram milhões de dólares para fortalecer pastores em nações do outro lado do planeta que não tem nada, gente, não tinham nada mesmo. Então a gente nunca poderia ter feito isso se ficássemos ensinando às pessoas que piedade e pobreza são sinônimos. Não. Deus fala que a pessoa que o teme terá prosperidade. Ele não diz que ele vai amontoar essa riqueza sobre ele mesmo. A Bíblia nos alerta sobre a cobiça. Mas deixa eu falar para vocês, se vocês temem a Deus, isso vai protegê-los de sentirem a cobiça. Existe uma grande diferença entre a bênção e a cobiça. Número 3, a pessoa que teme a Deus, as coisas boas que essa pessoa faz vão durar para sempre, pessoal.
Olha só, isso é incrível! Olha, no outro dia, alguém me falou, sabe, ia ser demais quando a eternidade começasse pra gente. E eu me virei e falei, não, a eternidade já começou pra gente, meu caro. No dia em que a gente nasceu de novo, a nossa história eterna começou a ser escrita ali mesmo, cara. Agora, para o pecador não é verdade, porque em Eclesiastes diz que tudo que eles fazem, amar, odiar, a sua prosperidade, tudo será esquecido, enquanto que para o crente e para o santo, tudo que se faz agora é uma parte da história eterna. Então tudo que vocês fazem será lembrado para sempre. Não é massa? Número 4, a pessoa que teme a Deus, ela não vai ser derrotada pelo mal. Essa promessa de Deus é muito boa. Eu conheço gente que diz que teme a Deus e depois é derrotada pelo mal, mas calma aí. Olha, vamos falar sobre isso. As promessas, as bênçãos e benefícios de Deus têm que ser conquistadas pela fé. Se observarem Deus, ele fala para Abraão, ei, é através de Isaac que as nações vão surgir. Deus escolhe a esposa de Isaac, que se chama Rebeca, através do serviço de Abraão, e quando ela aparece para Isaac, eles se casam, e eles descobrem que essa mulher não podia ter filho, não. Gênesis diz que Isaac tinha suplicado ao Senhor e Deus escutou a sua súplica e abriu o útero dela, então aquela bênção de ter nações surgindo através de Isaac não foi automática, teve de ser conquistada pela fé, pessoal. Número 5, tal pessoa será lembrada para sempre. Olha, eu amo essa daqui porque ela lida novamente com nossos descendentes. Se olharem para o versículo 2, ele diz, uma geração inteira de pessoas justas será abençoada. E claro, a palavra geração quer dizer muito tempo. Se olharem para o Zacarias e o modo como ele profetizou quando ele viu Jesus, olha o que ele disse, sua misericórdia está sobre aqueles que o temem de geração para geração. Então tem uma coisa geracional aqui, é uma bênção geracional. Gente do céu, eu posso falar sobre essa lição inteira para vocês? Só que teve uma coisa que aconteceu no ano de 1800 e que acho que vale a pena a gente ressaltar aqui. Havia um sociólogo chamado Richard Dugdale e ele tinha visitado umas 13 prisões municipais no norte de Nova York. Ele descobriu 6 pessoas nessas 13 prisões municipais com 4 nomes de família diferentes que eram todos parentes uns dos outros. E aí bateu nele essa curiosidade que fez com que ele começasse a pesquisar as histórias desses homens e suas genealogias. E ele remontou tudo isso a um único colono holandês chamado, ele deu um nome fictício, tá? Chamou Max Jukes. Então, esse Max Jukes nasceu entre 1720 e 1740. Então, Max Jukes, ele era muito mal de verdade, tá? Conseguiram achar 540 descendentes de Max Jukes e olha, eu vou falar sobre 6 pessoas que estavam entre essas 540 parentes dele. E olha só, pessoal, estão prontos para isso? Isso foi o que encontraram sobre esses 540 descendentes. 76 eram criminosos condenados, 18 donos de bordéis, 120 prostitutas e mais de 200 beneficiários de auxílio do governo. Agora, tinha outro homem que nasceu na mesma época que o nosso personagem aqui e o nome dele era Jonathan Edwards. Ele era um homem de Deus e ele é muito famoso e conhecido pelo sermão Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Ele casou com Sarah Pierpont no ano de 1727. Eles tiveram 11 filhos e eles temiam imensamente a Deus. E todo dia ele e sua esposa liam a Escritura juntos e todo dia colocavam as mãos sobre seus filhos e oravam por eles, dizendo que toda casa devia ter uma pequena igreja dentro. Bom, foram capazes de rastrear seus descendentes e ele tem 1.394 descendentes. Olha, o Max Jukes tinha 540, tá bom? Dos seus 1.394 descendentes, 13 deles eram presidentes de faculdades ou universidades, 65 professores universitários, 3 senadores dos Estados Unidos, 30 juízes, 100 advogados, 60 médicos, 75 oficiais do Exército ou da Marinha, 100 ministros ou missionários, 60 autores muito proeminentes e um vice-presidente dos Estados Unidos cujo nome foi Aaron Burr. Olha, esse cara que temia a Deus, ele vai ser lembrado para todo sempre. Nós nos lembraremos de Jonathan Edwards para sempre, enquanto que o tal do
Max Jukes nem faz diferença na sua vida, vamos combinar. Número 6, a pessoa que teme a Deus, e olha só isso, é só um salmo, tá? A pessoa não vai ter medo de más notícias nunca mais. Ai, meu Deus. Sabe o que Jesus disse? O que acontece logo nos dias que antecedem o seu retorno? Ele disse que o coração dos homens vai desfalecer por medo e expectativa pelas coisas que estão se abatendo sobre a terra. O temor ao Senhor é o que manda embora todos os outros temores. Quando você teme a Deus, todos os demais temores são superados. Você agora caminha em paz, em segurança ou com uma confiança que os outros não têm. E você não tem medo de más notícias. Não importa o que o governo diz, não importa nem o que o governo faz, não importa o que as notícias dizem, não importa o que as redes sociais dizem, o seu coração confia em Deus com segurança porque você não teme aqueles que podem matar o corpo e depois não podem fazer nada à sua alma. Você teme aquele que depois de ter matado o seu corpo pode mandar a sua alma para o inferno, e eu falo sobre isso com profundidade no livro, e vocês precisam ler isso porque Jesus não está falando para ter medo de Deus, não, na verdade ele está falando sobre o temor saudável ao Senhor. Sabe, Oswald Chambers deu essa declaração: a coisa mais notável sobre Deus é que quando você teme a Deus, você não teme mais nada. Só que se você não temer a Deus, você vai temer todo o restante. Eu amo essa declaração lá do Oswald Chambers. Número 7, essa pessoa, a pessoa que teme a Deus, é confiante. Deus disse para Josué 7 vezes, seja forte e tenha coragem. E qual é o oposto de coragem? Coloquem um des na frente, pessoal. Desencorajado. Ah, é? Desencorajado. Quando você teme a Deus, você não tem que ser covarde, cara. Você pode escolher, pode falar assim, eu vou escolher ser covarde e depois vou reclamar, e adivinha só, você simplesmente se afastou do temor a Deus. Porque Deus diz, sabe o que reclamação me diz, cara? Reclamações me falam que você não gosta do que eu tô fazendo na sua vida e se você fosse eu, você faria algo diferente. Hã? É isso mesmo? Quer dizer, isso é o que afasta os filhos de Israel do seu destino, pessoal. É a reclamação. Existiam 5 grandes pecados. Um era a idolatria, o outro era a imoralidade, havia a tentação de Cristo, vocês comeram coisas, sacrificaram ídolos, e aí começaram a reclamar, e um dia ele disse, Deus, qual é o problema aqui? Como é que reclamações podem estar nessa luta? E Deus falou, reclamar, meu filho, é um pecado muito sério para mim. Filipenses 12:13 diz assim, é Deus quem opera em vocês, tanto à vontade quanto na ação, seguindo a sua boa vontade. Então façam todas as coisas sem reclamar. E sabe o que ele tinha dito antes? Trabalhem por sua salvação com temor e tremor. O temor a Deus liberta você da reclamação, ele deixa você confiante, deixa vocês fortes e com muita coragem. Sabe o que Alexandre o Grande falou? Ele disse, um exército de carneiros liderado por um leão é melhor do que um exército de leões liderado por um carneiro. Olha, as pessoas que temem a Deus são confiantes, são líderes, são a cabeça e não a cauda, estão apenas por cima e não por baixo. A pessoa que teme a Deus, aqui está o número 8, é destemida. Efrem da Síria escreveu que aquele que teme a Deus fica acima de todas as formas de medo. Essa pessoa se torna um destemido que teme a Deus. Olha só um exemplo que tem aqui, pessoal. Um homem que eu respeito imensamente é um pastor no Texas. Nos anos 70, um homem entrou no seu culto e disse a ele que alguém vai tirar a sua vida, cara. Contou para ele, com antecedência. Deus disse, fique firme e seja confiante. O homem entrou na igreja alguns meses depois com um revólver 38 e atirou 6 vezes nele, pessoal. E ele errou todos os 6 tiros. Ele foi preso. Os peritos vieram depois e falaram que 3 tiros passaram 15 centímetros à esquerda e 15 à direita. Mas ele ficou lá parado, ele nem se mexeu, ele só ficou parado com confiança enquanto o homem descarregava as 6 balas nele. E ele não se esquivou, ele não foi para trás do púlpito e falaram que se ele tivesse se desviado, ele teria sido morto. Então, olha, Deus falou para ele, ele era um homem que temia Deus e ele ficou parado lá e não se mexeu e ele não foi morto. Eu acho que isso é incrível. Número 9, pois a pessoa que teme a Deus, essa pessoa tem influência. Então, quando você teme a Deus, você tem influência. Número 10, a pessoa tem honra. Em outras palavras, essa pessoa se torna uma pessoa com dignidade. Se olharem em Provérbios 31, a mulher é sobre uma mulher, mas tem uma afirmação feita lá que muita gente deixa passar. E ela diz assim, que essa mulher se veste com dignidade. Dignidade e honra são muito similares. Agora, roupas são uma coisa que você vê. Você está olhando para minha blusa azul escura agora, né? Isso é a coisa que dá para perceber. Em 40 anos de ministério, eu já entrei em camarins, que são as salas antes de sair para pregar com líderes que eram mais velhos do que eu, né? E quando eu entrava lá, sentia dignidade e honra neles. Eles carregavam uma dignidade. E eu posso citar homens específicos que... Olha, eu lembrei que quando eu fiquei na presença deles, eu senti que estava com uma pessoa de grande honra e também de grande dignidade.
Essa é a promessa de Deus. Mas vocês sabem qual é a marca da mulher em Provérbios 31? Charme é enganoso, a beleza é vã, mas a mulher que teme ao Senhor será louvada. Então, em outras palavras, o temor ao Senhor é o que nos veste de dignidade e honra. E eu tô ficando tão animado com isso aqui. Eu tô pregando bem feliz e quero que vocês saibam disso, tá? Agora, eu quero que voltem para o maior benefício, que é esse daqui, sabedoria. A Bíblia fala em Provérbios capítulo 4, versículo 7, alcançar sabedoria é a coisa mais importante que você pode fazer. E isso é Provérbios 4, 7. Olha, se você estimar a sabedoria, no versículo 8, ela te tornará grandioso. E, olha, pessoal, eu adoro isso aqui. Deus fala que se você estimar a sabedoria, ela te tornará grandioso. Agora, olha só, a sabedoria deve ser descoberta. Ela está escondida, mas não fora do alcance. Uma vez encontrada, ela traz benefícios enormes. Então, como é que a gente encontra a sabedoria? Vamos lá. Salmos 1, 11, versículo 10, Provérbios 9, 10, os dois falam a mesma coisa. O temor ao Senhor é o início da sabedoria. E início é uma palavra significativa aqui, tá? Essa palavra hebraica é usada em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, onde temos: no início Deus criou os céus e a terra. E a palavra início literalmente quer dizer ponto de partida. Então, o ponto de partida para a sabedoria é o temor ao Senhor. Então, eu quero que vocês imaginem dessa forma. Um depósito cheio de sabedoria, compreensão e conhecimento, e esse depósito tem uma porta e apenas uma chave. E o temor ao Senhor é a porta e a chave que faz você entrar nesse lugar. O ponto de partida da sabedoria. Olha só, Isaías 33, versículo 6, na Nova Versão Internacional. Um rico armazém de sabedoria e conhecimento. O temor ao Senhor é a chave para esse tesouro. Em outras palavras, o temor ao Senhor é a chave para a sala do tesouro, né? Então, o temor sagrado, a origem dele é a sabedoria, mas o benefício vai muito além do ponto de partida, tá, gente? Se vocês olharem em Provérbios 14, versículo 27, nós vemos: o temor ao Senhor é uma fonte de vida para se desviarem das amarras da morte. Agora, tem duas palavras que eu quero ressaltar aqui: fonte e amarras. Essa palavra fonte quer dizer em hebraico um fluxo contínuo. Amarras, então, quer dizer armadilha. Olha, todo caçador sabe que precisa ter duas coisas para ter uma boa armadilha. A armadilha tem que estar bem escondida, para que o animal não veja, e ela tem que ter uma isca para que o animal vá e se atraia, tá bem? Então, aquilo que o temor de Deus faz é proteger você das armadilhas secretas e escondidas da morte. E tem outro versículo na Escritura, Provérbios 15, 33, que diz: o temor ao Senhor é a instrução da sabedoria. Então, vamos colocar desse jeito, dois versículos juntos. O temor ao Senhor é um fluxo contínuo. Lembra, o temor ao Senhor é uma fonte de vida que desvia a pessoa da amarra da morte. Então, é um fluxo contínuo de quê? De conselhos, de sabedoria, que protegem você das armadilhas da morte. Vamos dar outro exemplo, então? Essa é a história de um cara que não tinha aliança com Deus, mas temia Deus. O nome dele era Abimeleque, e vocês vão encontrar a história dele ali mais ou menos por Gênesis 20. Ele era o rei de Gerar. Abraão disse para esse cara, ele disse: Sara é minha irmã. Então o rei pega e leva Sara para o seu harém. Deus vem até o rei à noite e diz: você é um homem morto. Eu vou ler para vocês, direto da Bíblia aqui, ó. Mas naquela noite Deus apareceu a Abimeleque em sonho e disse: você é um homem morto, pois a mulher que você pegou já era casada. O Abimeleque fala: peraí, Deus, eu não sabia, eu fui enganado, ela foi apresentada como irmã dele. E Deus disse: eu sei, e foi por isso que impedi que você dormisse com ela. Gente do céu, mesmo que ele não tivesse nenhuma aliança com Deus, ele temia a Deus, e isso foi um fluxo contínuo de sabedoria que o protegeu de dormir com aquela pessoa que caísse na armadilha da enganação, vocês entendem? Meu Deus do céu! Agora eu pergunto a vocês, como é que pode um homem que está sentado em uma igreja por 20 anos ou um pastor que tem liderado uma igreja por anos acabar na cama com a esposa de um outro homem? Não é coisa de outro mundo. É a perda do temor de Deus, que é algo, que é um tesouro, que é porque Salomão disse: isso é tudo para um homem. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Como a gente alcança o temor ao Senhor? Bom, se olharem em Provérbios 2, a primeira coisa é: você tem que clamar por ele, tem que clamar por compreensão e sabedoria e conhecimento. Buscar por eles como se fosse prata e ouro. Deixa eu te falar, eu estou na busca por saber mais sobre o temor ao Senhor ao longo de 30 anos, desde que Deus me mostrou isso em 1994. Eu suplicava por isso toda manhã e Deus me atendeu através do Espírito Santo. Vou ler para vocês em Isaías 11, que citei ao longo de todas essas lições. Deverá brotar um ramo do tronco de Jessé,
um galho que deve crescer de suas raízes. Isso é Jesus, tá? O Espírito do Senhor recairá sobre ele, o Espírito da sabedoria e da compreensão e do conselho e do poder, o Espírito do conhecimento e do temor ao Senhor Deus. Agora versículo 3. E o seu deleite está no temor ao Senhor. Então, o temor ao Senhor é, na verdade, uma manifestação do próprio Espírito de Deus. Jesus dá essa declaração em Lucas 11. Se um filho pede pão ao pai, entre qualquer um de vocês, ele vai dar uma pedra a ele? Se ele pede um peixe, vai receber uma serpente no lugar do peixe? Se pedir um ovo, ele vai ganhar um escorpião no lugar disso? Mesmo que sejais maus, saberão como dar o melhor a teus filhos, mas será o Pai do céu quem dará o Espírito Santo para aqueles que pedem por ele. Tudo o que temos que fazer é pedir. Foi uma honra servir a vocês. Foi uma honra estar com vocês. De verdade, eu espero um dia poder encontrá-los pessoalmente ou na presença do nosso Senhor Jesus Cristo e nos alegrar pelo que Ele fez por nossas vidas. Deus te abençoe. Apresentando Messenger X, uma nova plataforma de downloads e streaming de vídeo. É uma biblioteca digital completa com cursos de discipulado de John e Lisa Bevere, incluindo aulas em vídeo, audiolivros, e-books, filmes curtos, bíblias e muito mais. Essa nova plataforma pode ser usada em todos os seus dispositivos e é completamente grátis em mais de 125 idiomas. Discipulado para todos em todo lugar. Baixe o aplicativo ou vá para messengerx.com.